Olá, boa tarde, bem-vindos à nossa Quinta Técnica. Passamos 2 semanas sem fazer o programa e estamos de volta hoje. Então vamos começar analisando os mercados, como sempre, pelo índice Bovespa. Só ajustando minha tela aqui e já vamos começar. Nós estamos vendo uma lâmina aqui que estamos publicando, uma lâmina de um novo stop. Essa é uma recomendação que nós já fizemos há alguns dias. Rossi é uma venda de Rossi. Stop antigo estava 4,04, stop novo 3,86. Quando eu recebo essa lâmina no terminal enfoque, eu eventualmente clico aqui em ver gráfico e aí eu vejo o gráfico com os stops antigos. Esse aqui era o stop original, esse é o segundo stop e esse é o stop que nós estamos propondo agora. Essa linha vermelha é o nível em que foi efetuada a venda, a 3,88, no dia 18/2. Foi quando nós fizemos a recomendação no fechamento de segunda-feira. A recomendação foi feita no fechamento de segunda-feira porque nós entendemos que Rossi estava escapando dessa formação de triângulo simétrico no seu processo de tendência de baixa. Isso é uma formação bastante corriqueira de acontecer, uma grande formação, e quando ela é rompida, como foi aqui no caso, na sua reta suporte, projeta-se a amplitude da formação para baixo a partir do vértice do triângulo. Isso vem dar em 2,50, que é exatamente, vejam que interessante, essa projeção coincide com esse topo que nós tivemos em Rossi em 2001 e com os corpos reais, pelo menos aqui do fundo do subprime. Então nós estamos entendendo que essa ação vai para o fundo do subprime. E recomendamos aos nossos clientes dos alertas com stop e também assumimos uma posição no fundo com stop. Nós tivemos uma grande satisfação de constatar que no fundo com stop nós conseguimos ir acima do CDI no ano, pelo menos. Nos últimos 12 meses nós demos uma boa ultrapassada no CDI e comemoramos isso. Eu queria dividir essa alegria com vocês. Vou mostrar aqui vocês. Eu estou entrando no site comparaçãodefundos.com.br, estou escrevendo aqui com stop. Só tem um com stop, que é o nosso fundo, e ele já mostra o gráfico do fundo comparado com o CDI. Esse é o gráfico de 2 anos, ou período ótimo, né? Podia pôr 2 anos aqui, que é mais ou menos parecido, em que nós estamos aí consideravelmente abaixo do CDI ainda, mas tivemos essa boa recuperação a partir do carnaval, por conta de nós estarmos vendidos nós atravessamos o carnaval com uma posição de venda em 15 ações. Isso nos deu essa rentabilidade aqui. Nós fomos de 14,96 no começo de janeiro e no último dia 19 estávamos com 17,71. E isso nos aproximou bastante do CDI. Mas no prazo de 1 ano, que eu estou mudando agora, aí sim a gente teve uma performance legal, ficamos contentes porque ultrapassamos o CDI. Mas o browser agora não está querendo me mostrar, por alguma razão. Deixa eu ver se eu pegar um outro browser aqui, se ele me mostra. Juninho, verifique se a gente está com um problema na internet, por favor. Não está entrando nada aqui.
Tá. Bem, eu troquei de browser aqui e agora consigo mostrar esse gráfico, comparação de fundos, fundo com stop, no último no período de 12 meses, a gente deu essa avançada legal aqui e nos posicionamos hoje bastante acima do CDI. Um detalhe é que nesse site a gente consegue ver o ranking do fundo. E tem aqui ranking, a gente pode escolher também o tipo de fundo que a gente quer. Estou escolhendo o multimercado aqui. E aqui a gente rapidamente consegue constatar que existem 6.905 fundos multimercado. E aí a gente inclusive vê que esse lanterninha aqui, esse fundo lanterninha, perdeu, sim, aqui nós estamos vendo o período de um ano, ele perdeu 100% do capital, está com menos 100% nesse período de um ano, né? E tem diversos fundos multimercado com, bom, aqui deixa eu pôr 12 linhas, né? Vou botar 96 linhas e vou para o final também, e aí sim a gente tem esse monte de fundos aqui. Isso aqui é tudo 100%, todos esses fundos aqui que eu estou listando estão em 100% de perdabilidade. E a gente, antes do carnaval, nós estávamos na posição 5.000, o fundo com stop estava na posição 5.000 de 6.900. Nada assim muito entusiasmante, né? Mas a gente sempre tem o consolo dos 1.900 que estão atrás da gente, não é? Mas a gente está bastante confiante, como já falei para vocês algumas vezes, né? Na nossa análise técnica, no nosso método, no nosso processo de controle de risco, mas uma coisa que nos anima é que quando a gente olha o fundo com stop, eu estou voltando aqui para ver o fundo, até vou pegar outro browser aqui, a gente tem que analisar, em termos de rentabilidade de um fundo, a gente tem que entender que, na verdade, a rentabilidade é composta de algumas variáveis, né? A gente tem a rentabilidade e a perdabilidade, né? E a gente também tem a volatilidade. Então o nosso fundo tem tido uma volatilidade bastante pequena. Eu vou mostrar para vocês aqui um outro fundo, é até de um amigo meu, mas infelizmente esse browser aqui não está funcionando. Eu acho que eu vou deixar isso para outra hora para a gente não perder tempo aqui da nossa análise. Mas enfim, a nossa alegria também vem do fato de que o fundo com stop saiu de uma posição de 5.045 para uma posição de 3.900. Hoje eu acho que nós ganhamos aí até algumas posições. É gozado que uma acertadinha, o mercado indo na sua direção um pouquinho, você ganhando 0,1, 0,2, você já ganha quase 100 posições nesse ranking de 6.900 fundos multimercado. E no carnaval nós ganhamos em torno de 1.100 posições. Então isso foi bastante animador. Estamos animados por aqui. Vamos ver se continua e se a gente consegue, no espaço de 2 anos, nós até estamos completando 2 anos, pelo menos de trade, porque o fundo começou no dia 12 ou 10 de fevereiro de 2 anos atrás. Então nós já completamos 2 anos de existência, mas de trade nós começamos no dia 1º de março. Então nós temos aí até o dia 13, vamos ver, até o final do mês, para a gente ver como é que a gente consegue analisar os nossos 2 primeiros anos de vida. Na verdade, a vida de um gestor, e a gente, apesar de ser consultor do fundo, a gente se considera como se fosse gestor, porque a gente faz a consultoria ao fundo, e o nosso gestor, ele tem
acolhido todas as nossas recomendações de compra e venda e recomendações de mudança de stop e liquidação. Então é quase como se nós fôssemos os gestores, né? E a vida de qualquer gestor começa aos 2 anos de idade. Nesse universo de se tentar buscar performance para o investimento numa carteira de investimentos, o tempo passa devagar. Então a gente está começando a ter condições de mostrar cara e falar, olha, durante os primeiros 2 anos de vida a gente conseguiu isso aqui. Então, vamos ver. Por enquanto estamos abaixo do CDI, mas vamos ver se eu trago boas novidades para vocês aqui nas próximas quintas técnicas. Muito bem. Nós temos feito aí um pouco de publicidade do fundo agora para o círculo de amigos nossos, porque nós entendemos que o fundo como nós estamos proeminentemente com posições de venda, então o fundo ele pode ser entendido como um investimento que pode proteger uma carteira de ações. Tem muita gente que tem carteira de ações, opera na base do buy and hold, compra e segura essa carteira de ações, e tem muita gente eu tenho um amigo, por exemplo, que tem ações de uma empresa de família, ele tem as ações ON dessa empresa, e ele tem que continuar tendo essas ações, né? Então o fundo com stop pode servir de alternativa para ele assumir, comprar cotas e como se fizesse um hedge na sua carteira de ações, né? Isso porque a gente tem cabeça de baixa, a gente está pensando, como vocês que nos acompanham sabem, né? E agora mais ainda, porque o mercado começa a dar evidências, como nós vamos ver em seguida, ele começa a dar evidências um pouco mais concretas de que está indo para uma tendência de baixa mais duradoura, não é? Então, em função disso, teoricamente, se o mercado cai, a cota do fundo com stop deve subir e pode proteger uma carteira de ações. Mas vamos lá. Então, começando aqui com o índice Bovespa. Aqui eu estou mostrando o gráfico de Rossi, né, do qual nós estamos falando. Mas vamos para... Opa! A Ibovespa está nos dando uma indicação aí de possível reação da tendência de baixa, pelo menos, né? Porque nos deixou com um candle de indefinição e, mais do que isso, um candle acontecendo num nível de suporte, que é esse nível aqui do fundo de novembro do ano passado. Temos um fundo aqui também em setembro do ano passado, em setembro de 2012, aqui próximo desse nível. Vamos até traçar essas duas linhas aqui. Pelo corpo real, esse fundo de novembro está praticamente no nível atingido pelos preços hoje. E em termos de fechamento também esse fundo de setembro tá. Então essa é uma faixa, a gente poderia chamar de uma faixa de suporte, né? Que é oriunda desse fundo de setembro e desse fundo de novembro. Então ocorrendo uma formação de reversão de candlestick nesse nível, isso a gente diz que é um contexto bastante favorável para que essa formação, que no caso é uma formação chamada de martelo, e ela é composta de um único candle. O que é preciso que aconteça com esse candle é clímax de baixa e reversão. Esse candle é em si uma reversão. O mercado abre, vai lá embaixo e fecha nas máximas do dia, na máxima do dia ou nas máximas do dia. Então esse é um candle tipicamente de reversão. Agora, ele não precisa ser de reversão de tendência, ele pode estar mostrando apenas, isso aqui pode ser o início de uma bandeira de baixa, por exemplo. Se o mercado está com bastante força de baixa, ele vai fazer apenas uma bandeira e vai durar alguns dias, provavelmente uma semana, e depois
Então ele faz uma bandeira para ganhar forças para romper esse nível quer dizer, faria, né? Para romper esse nível de suporte. Ou isso pode ser o início de uma reação um pouco mais acentuada, que pode ser composta por uma A, B, C, poderia fazer os preços voltarem aí para a faixa de 58 a 58.500, onde nós temos resistência, ou talvez até para a faixa de 59.500 a 60.000. Se a gente traçar Fibonacci do topo até o fundo, a gente vê que a faixa Fibonacci vai ficar justamente entre 58.500 e 60.250, 60.500. Né? Então, qualquer coisa pode acontecer, e isso pode ser considerado apenas como uma reação da tendência de baixa. Agora, como nós temos uma reta de suporte que está passando próxima desses níveis, que é essa pequena reta suporte aqui, ela não é assim muito bem definida, mas eu gosto dela porque ela tem a mesma inclinação dessas outras aqui. Eu vou tirar esse nível aqui para não confundir. E como nós estamos entendendo que isso aqui é uma formação de topo, e que, logicamente, né, a gente tem os nossos argumentos masters. Vamos lembrar os nossos argumentos master, vamos dizer, macro-argumentos técnicos, no sentido de que nós estamos vendo aí um processo de tendência de baixa. O principal deles é esse gráfico de longo prazo do Bovespa, em que a gente traz Ibovespa mais IBV do Rio, né? Esse pedacinho aqui do começo, 63 até 67, é IBV do Rio, o resto é Ibovespa, e a gente vê que consegue enquadrar isso nesse canal de alta, em que a gente teve esse ciclo, começou em 65 e terminou em 83, né? Isso aqui é um movimento impulsivo, depois ABC, depois a gente tem esse outro ciclo aqui, que começou em 83 e terminou em 91, 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, e depois a gente tem esse outro processo aqui, 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, e daí a gente tem o ciclo que eu chamo de ciclo do presidente Lula, que começa quando o presidente Lula é eleito, aqui em 2002, fez 1, 2, 3, 4, 5 ondas impulsivas, formando essa onda impulsiva, que tira os preços da reta suporte e leva os preços até a reta guia desse grande canal de alta. E depois temos a correção do subprime, que nós entendemos ser a onda A, onda D e onda C, que está se iniciando. Olhando de longe assim, vamos ver só esse ciclo aqui. Para mim, claramente, isso aqui é um processo de topo. O mercado já está com dois topos, um inferior ao outro, dois fundos, um inferior ao outro. Nós entendemos que esse processo de tendência de baixo de longo prazo deva continuar agora com os preços rompendo esse processo aqui, né? Então esse é o nosso argumento macro. Eu estou mostrando aqui, vocês devem estar estranhando, mas eu estou mostrando a vocês um gráfico semanal, onde não aparece essa figura de reversão que nós tivemos hoje. Essa figura de reversão também, se por um lado ela tem um contexto favorável a ela, há uma reversão ou uma correção mais acentuada, porque, como nós vimos no gráfico diário, ela acontece num nível de suporte, que é esse nível de suporte aqui. Estou mostrando aqui o gráfico do Ibovespa semanal, onde, como eu dizia, nós não temos vou trocar para o diário. Agora sim, nós temos novamente esse candle de martelo de reversão acontecendo num suporte. Mas se por um lado ele ocorre no suporte, a gente não pode deixar de notar também que ele está ocorrendo no contexto, no meio dessa acumulação. Então isso pode muito bem estar mostrando apenas uma pequena parada aí dos preços. Eu acho que é bem provável que a gente possa ver uma bandeira de baixa, alguma coisa acontecendo assim. Mas não dá para se descartar, sem dúvida nenhuma, a possibilidade dos preços
e isso aqui está diferente do outro gráfico que eu mostrei, porque isso aqui é Bovespa indexado em dólar, onde a gente teve uma queda menor do que a queda registrada aqui no Bovespa nominal, né? No Bovespa nominal a gente percebe mais esses níveis de suporte. Mas, de novo, a gente está no meio desse processo todo aqui, então eu acho, portanto, que a gente deve esperar menos dessa reação. Não devemos ter uma reação assim muito pronunciada. Vamos ver o que o Bovespa futuro está falando para nós, mas é basicamente a mesma coisa. Esse é o gráfico do índice Bovespa futuro. O ciclo do presidente Lula começa aqui. 1, 2, 3, 4, 5, A, B, entendemos que estamos na onda C, e mais, entendemos que esse processo todo aqui é um processo que vai dar continuidade à baixa, com os preços buscando essa amplitude aqui, a amplitude desse triângulo, caindo para 40 mil pontos. Essa é a nossa análise de médio e longo prazo. Logicamente, a gente, como tem aí o fundo do subprime em 44 mil, 43 e, para ser correto, 43 mil, né? Como a gente tem esse fundo a 43 mil, então a gente deve, a gente projeta o mercado, quando romper esse nível de 54, a gente projeta ele então para 43 mil pontos, que é esse fundo onde deve haver bastante suporte. Então, mas aconteceu também menos, né? Não foi assim tão caracterizado como um martelo. Apenas a gente poderia caracterizar como foi um candle branco, um candle positivo, o mercado fechou acima da abertura, mas fechou apenas no nível do fechamento de ontem, num nível de suporte que é esse fundo de novembro aqui. Então, acho que podemos ter aí, isso também está dizendo, na minha leitura, que nós vamos ter provavelmente alguma bandeira, ou talvez alguma coisa menor. Agora, trata-se de teste de um suporte, né? A gente não pode descartar a possibilidade dos preços terem uma reação mais pronunciada, podendo até, por exemplo, voltar aqui a testar essa reta de resistência, que seria encontrada lá pelos 60 mil pontos. Agora, teste de suporte, nós temos que ficar de olho para ver o que vai acontecer. Então, Bovespa, nós estamos aí com um viés no curto prazo, de indefinido para ligeira alta, enquanto que no médio prazo e no longo prazo nosso viés é totalmente de baixa. O S&P, por outro lado, nos deu essa semana uma indicação bastante importante, eu diria de magnitude muito forte, muito grande. Estou aqui mostrando o S&P para vocês. Só que eu estou mostrando o S&P que eu estou acompanhando, e normalmente a gente tem visto o S&P que não é esse, mas é esse aqui, o S&P não indexado. Esse que eu estava mostrando aqui é o S&P indexado. É até bom, porque eu andei olhando só o indexado, e é muito bom a gente olhar o S&P não indexado, que eu entendo ser o gráfico que os americanos olham. O americano não tem essa cultura de inflação que nós temos, e, consequentemente, ele não indexa os seus gráficos como eu indexo. Eu montei a Enfoque em 1983, e nós na época tínhamos a inflação muito alta, coisa de 40% ao mês, então não tinha como não indexar os gráficos, né? Então, desde que eu me conheço por gente, que eu sou analista, que eu indexo os gráficos. Mas
o americano não. Então, eu costumo ver o Dow Jones indexado no CPI, até porque a gente traz o gráfico do Dow Jones desde 1913, que é quando começa o índice de inflação americano a ser calculado. Mas o S&P eu gostava de ver dessa maneira que eu acabei de mostrar a vocês, que é sem indexação, ele nominal. Porque eu gostava de ver como os americanos veem o S&P. Gostava de ver o mesmo gráfico que o mundo inteiro vê. Eu entendo que o mundo vê nominal e não indexado. Muito pouca gente indexa os gráficos. Mas, recentemente eu estava brincando, passeando pelos meus gráficos e vi o S&P não dessa maneira, em que topos de 2000 e 2008 estão no mesmo nível, mas da maneira indexada pelo CPI, onde os topos não estão absolutamente no mesmo nível. O topo de 2008 está no nível inferior ao topo de 2000, o que me deu condições de traçar essa reta. Eu fiquei de olho nessa reta, o mercado estava se aproximando dessa reta, e eu fiquei de olho para ver o que iria acontecer. E vejam vocês o que aconteceu quando os preços testavam. Não só essa reta era uma resistência muito importante, pois tratava-se desta reta e também deste nível. Vejam, o nível desse topo muito importante que aconteceu em 2001 e também em 2002. Nós tivemos dois topinhos, um em 2001, um em 2000, no começo de 2002. Após o qual os preços caíram 36%. Esse topo foi logo depois do 7 de setembro, do 9 de setembro, do 9/11. E depois nós tivemos um outro topo aqui em maio de 2008, que foi ainda mais importante, porque foi logo antes da queda do subprime, após o qual os preços caíram 53%. Então são dois topos muito importantes. Temos um outro topo que está tecnicamente no mesmo nível, que aconteceu aqui em março de 2006 também. Então vejam, os preços estavam se aproximando da reta, da resistência definida pela reta de resistência e por esse nível de resistência que encontraram-se por aqui, exatamente onde os preços chegaram. E chegando lá, vejam o que aconteceu. Um belíssimo de um engolfo que aconteceu ontem, né? Bem, agora eu vou mostrar a vocês esse gráfico aqui, que alguns de vocês já conhecem, e que é o gráfico que eu chamo do desacoplamento. Esse gráfico compara o Ibovespa, que está em verde, com os Estados Unidos, o S&P, que está em azul. Temos aqui também para ilustrar o gráfico da China em vermelho e o gráfico da Índia em amarelo. E eu tenho dito que o Brasil desacoplou logo depois do subprime, porque ele tem maior volatilidade. A volatilidade, quando os preços sobem, ela é a favor; quando os preços caem, ela é contra. E portanto, no subprime, o Brasil acabou colando nos Estados Unidos de novo, como a gente vê aqui os dois gráficos, né? Brasil e Estados Unidos. A gente praticamente colou, quase passou para baixo. Não passou, depois a gente se descolou mais ainda. E a gente tem insistido aqui na quinta técnica que nós, num futuro próximo aí, estaríamos vendo o Ibovespa vir, ou seja, a linha verde vir abaixo da linha azul. E qual não foi a nossa surpresa quando, nos últimos tempos, a gente viu o Bovespa cair e os Estados Unidos subir. Então, se nós temos essa situação, quer dizer, Bovespa caindo com os Estados Unidos subindo, eu quero ver o que vai acontecer agora, depois do S&P nos dar esse tipo de comportamento. Essa reversão, e principalmente porque ela acontece depois de já ter havido um outro engolfo, já quando os preços aparentemente já estavam sentindo essa resistência. Isso aqui também eu considero muito importante, essa reversão, porque eu considero que aqui também está embutido a interpretação de um bull trap. Bull trap é essa situação em que os preços rompem um nível importante de resistência, e eu mostrei a vocês que esse nível era importantíssimo, pois que era oriundo dessa reta de resistência
Olha, é uma reta de resistência que tem 2 pontos, mas não são quaisquer 2 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 2 pontos distantes 7 anos entre si. E são 2 pontos de 2 topos espetaculares. Um fez os preços caírem 53,2%. O outro fez os preços caírem 58%. Topo do Nasdaq, topo do Subprime. Então, essa é uma reta de peso, né? Mostrei a vocês esses 2 níveis de suporte. Então, esse era um nível importante de resistência. Os preços puseram a cara para fora desse nível, isso aqui está com perfeição, ilustrado aqui no meu gráfico, milimetricamente. Na terça-feira, os preços puseram a cara para fora e fecharam na máxima do dia. Quando isso acontece, minha gente, é de se imaginar que vão ser tocadas ordens de stop das pessoas que estavam vendidas, dos traders, investidores que estavam vendidos e que, logicamente, colocariam seus stops logo acima dessa importantíssima resistência. Então, quando essa resistência é rompida, resistência importante, onde tem um monte de ordens de venda. A resistência só é rompida quando a pressão compradora é forte o suficiente para eliminar todas essas ordens de venda que estão abaixo da resistência. Ora, se a pressão de compra tem força suficiente para acabar com essas ordens de venda que estão na resistência, e se ela tem força para botar a cara para cima, ela deve tocar ordens de stop num nível que não tem mais ordem de venda, toca as ordens de stop, são ordens de compra. Então, rompeu uma resistência importante, você não só não tem mais as ordens de venda, como passa a ter um monte de ordens de compra. Ou seja, junta a fome com a vontade de comer, e o que deve acontecer é um rally. O mercado sobe bastante, né? Porque ele ganha uma inércia, ele gasta uma energia potencial e sobe bastante. Quando isso não acontece, é porque tem alguma coisa errada. E talvez o que está errado é o que o meu amigo Paulo Rabelo de Castro falou aqui numa quinta técnica, que o que está sustentando isso é dinheiro falso. Dinheiro que está sendo impresso lá nos Estados Unidos, que não tem lastro nenhum, né? Nos Estados Unidos e na Europa. Bem, o fato é que nós tivemos essa reversão, eu considero que nós tivemos um bull trap também, então isso para mim é uma importantíssima indicação de baixa. Eu acho que nós estamos hoje há 2 dias do que vai ser chamado no futuro de um grande topo, que vai ser percebido no futuro como tendo sido um grande e importantíssimo topo também, que vai derrubar os preços bastante, vai fazer os preços caírem bastante. A gente olha os gráficos na Europa e vê também reversões acontecendo. Importantes reversões. A gente olha petróleo, a gente vê importantes reversões acontecendo. Então, essa é mais uma razão para a gente achar que talvez essa pequena indicação de alta que nós tivemos no Bovespa hoje pode ter vida curta, pode ser fogo de palha, pode ser apenas uma parada temporária para um cafezinho ali no nível de suporte, do tipo uma bandeira de baixa ou uma micro bandeira, para os preços então finalmente romperem esse nível e aí começarem a mostrar, vamos dizer, evidências mais inquestionáveis de uma tendência de baixa de médio e longo prazo. Enfim, então nós estamos baixistas no curto, médio e longo prazo no S&P. Vamos só ver o que o Dow Jones tem a nos mostrar, e eu quero também mostrar a vocês o Nasdaq, que também deu uma indicação importante. Esse é o Dow Jones, isso é 29, esse é o Dow Jones indexado, né? Já mostrei várias vezes esse gráfico aqui, acho que não é o caso, né? De mostrar ele não indexado. Isso aqui é uma queda de 18 anos que aconteceu de 66 até 82, e esse é o processo em que nós estamos hoje, que se inicia aqui em 1982, com essa grande expansão econômica, essa alta, para que se tenha ideia do que significa isso, foi uma expansão de 700 e praticamente 780% nos preços das ações americanas. Esse último processo aqui é o processo do subprime. Isso aqui foi o estouro da bolha do subprime. Isso aqui eu entendo que foram as guerras do Bush. E isso aqui foi, o
estouro da bolha do Nasdaq, né? Isso aqui foram as guerras do Bush, isso aqui foi o estouro do subprime. Essa foi a alta que o mercado teve desde então. Essa aqui. Essa foi a alta que o mercado teve desde então. E nesse processo, o Nasdaq não está assim muito conclusivo, mas ele também nos mostra, essa reta está errada, essa reta está aqui, mas não tem muita função. O que nos cabe visualizar talvez seja um nível de resistência que está passando por esse topo aqui, mas que também não é assim muito claro, né? Mas a gente tem um topo aqui em 2008 e os preços chegaram no nível desse topo, né? Não deixa de ser importante, porque depois desse topo em 2008, esse topo foi a entrada do início da baixa pesada, né? Os preços caíram 50%. Então os preços estavam testando esse nível, fizeram o que eu entendo a gente possa chamar de uma deriva, que indica perda de força desse movimento de alta, né? A gente tem um movimento definido e daí os preços derivam no sentido da tendência. E a gente teve uma reversão para essa deriva, não é nada tão dramático quanto o S&P, mas também uma indicação de baixa, e sendo confirmada hoje com um novo candle de baixa. Agora o Nasdaq, vejam, ele deu uma belíssima de uma reversão, ele havia rompido um nível de resistência, fez uma bandeira, botou a cara para fora e teve essa bela dessa reversão. Vejam onde está acontecendo isso. Isso está acontecendo numa pequena resistência, né, mas que já foi testada 1 e 2 vezes pelo mercado. E os preços deixaram um topo pífio aqui em setembro, acima desse outro topo que nós havíamos tido em março de 2012, e agora aparentemente estão deixando um topo mais ou menos no mesmo nível do que o outro, e nos colocando essa formação com uma cara muito grande de formação de topo de cabeça e ombros. Se isso acontecer, se isso se provar real, nós teremos então, quando essa reta que eu tracei for rompida, nós teríamos aí os preços caminhando para cumprirem esse objetivo de baixa, que seria aqui no nível de 2.150. Isso implicaria numa queda de em torno de 20% do Nasdaq e também, logicamente, do S&P e do Dow Jones, né? Então, outra coisa a se notar aqui no Nasdaq é que nós tivemos hoje o rompimento dessa pequena retinha aqui. Então isso parece que está mostrando que está havendo uma reversão nesse processo que se iniciou em novembro e aparentemente está com uma cara muito grande de ser um processo ABC, ou seja, ser apenas uma reação desse processo de baixa. Então deveria continuar com mais uma onda impulsiva, mais ou menos da amplitude dessa onda aqui. Então estamos baixistas aí no mercado americano, curto, médio e longo prazo. Esse aqui é o mini S&P, que teve uma recuperação nos últimos instantes do nosso pregão. Ele teve uma recuperação forte, né? Chegou a subir em poucos candles 0,6. Deixa eu ver aqui, o candle que fechou foi esse aqui, 16,45. Mas 16,45 ele vai até... Não, 16,45 não, é 17,45, né? 17 e 15, esse candle aqui. Então os preços estavam no auge aqui quando o nosso pregão estava fechando, depois já recuaram consideravelmente, quer dizer, mais uma razão para a gente achar que essa reação do mercado brasileiro pode ser apenas fogo de palha, né? Muito bem, então isso conclui a nossa análise e ficamos agora com as perguntas. Juninho, já temos perguntas?
Então, como sempre, vamos lá. Bem, a gente tem sido baixista em Petrobras, né? E não só isso, como nós também, há pouco tempo, fizemos uma recomendação de venda em Petrobras. Por que fizemos uma recomendação de venda? Então aqui está o gráfico de Petrobras. Nós entendemos que esse processo é um processo de baixa. Isso aqui eu acho que vai poder ser ilustrado em livros de análise técnica no futuro, como tendo sido um grande triângulo descendente. Tá? E o que estava acontecendo, o que esteve acontecendo em Petrobras, foi que ao chegar no nível de suporte, que estava aqui percebido anteriormente pelo mercado entre 17,40 e 17,60, os preços começaram a se acumular numa formação que nos pareceu ser uma formação de bandeira de baixa. E nós acabamos percebendo isso como uma bandeira e soltamos essa recomendação no dia 19, que foi anteontem. Isso porque nós percebemos no intraday, anteontem, isso é uma coisa que a gente faz bastante. A gente usa o intraday para fazer o timing das análises que a gente está fazendo no gráfico diário. Então, a nossa análise é totalmente baseada no gráfico diário. E se a gente acha que está sendo formada uma bandeira de baixa em Petrobras, a gente vai monitorar isso em tempo real no gráfico intraday. Então, o que aconteceu foi que anteontem, nós, no gráfico intraday, vimos essa situação aqui. Uma situação que os preços estavam durante o pregão revertendo. Então nós achamos que, na verdade, os preços iam estar em seguida confirmando a bandeira de baixa que nós estamos vendo no gráfico diário, né? Um outro aspecto também a ser considerado é que nós tínhamos um bom ponto para stop. Que vejam, apesar de a gente ter negociado nesse dia aqui, deixa eu dar mais um aqui para deixar bem nítido aí para vocês. Apesar da gente estar negociando nesse dia, a gente tinha esse topo aqui para proteger os preços. Tanto que o nosso top era 18,35 e esse nível aqui era 18,29. O máximo desse dia era 18,29. E nós então livramos esse dia aqui que tinha uma boa sombra espichada. Então nós entendemos que a bandeira, além de nós estarmos tendo uma indicação de que os preços iam cair no intraday, nós também tínhamos um stop. Caso a gente não tivesse certo, a gente tinha um stop que estava bastante protegido, né? E em função disso a gente tomou a posição de venda nesse dia. Fomos premiados com esse engolfo ontem e com o mercado confirmando hoje com esse gap e esse candle negativo, né? Agora, olhando assim no longo prazo, me parece que isso aqui está mostrando que, apesar de a gente não ter rompido esse nível de suporte aqui, eu arrisco dizer que hoje, o comportamento de hoje confirmou o rompimento dessa bandeira, e o rompimento dessa bandeira confirmaria o rompimento desse nível de suporte e, consequentemente, confirmaria o rompimento dessa acumulação. E isso, minha gente, nos dá condições de projetar. Bem, nós estamos projetando inicialmente esse objetivo. Esse é o objetivo do trade que nós fizemos, é R$15. Mas no médio prazo, a gente pega o primeiro ponto que tocou o retângulo, projeta para cima, e é isso que a gente pode... Perdão, retângulo não, o triângulo descendente, né? E projeta isso para baixo a partir do vértice do triângulo. E isso nos traz
um objetivo que, embora pareça meio surreal, principalmente para as pessoas que viram Petrobras durante todo esse tempo aqui, de 2011 até agora, início de 2013, trabalhando dentro dessa faixa de 18 a 24, 25 reais, né? Mas a projeção é 11 reais para esse triângulo descendente, consideravelmente abaixo do fundo do subprime, e é exatamente para lá que eu acho que Petrobras está indo. Eu vou me permitir filosofar um pouco com vocês sobre o que é o mercado romper um nível importante de suporte desses que eu entendo está sendo rompido agora em Petrobras. Vejam, primeira vez que os preços puseram a cara aqui em 17,50, nessa faixa entre 17 e 18, foi em agosto de 2011. A segunda vez foi em outubro de 2011. A terceira vez foi em junho de 2011. A quarta vez foi em fevereiro de 2012. Por 4 vezes os preços os preços tocaram esse nível e subiram. Minha gente, por volta desse nível tem ordem de compra da torcida do Corinthians e do Flamengo e do Minas e do Peixe e tudo mais, tá? Portanto, se os preços rompem esse nível, é porque a pressão de compra é muito forte. Quando esse nível é rompido, é de se esperar que abaixo desse nível estejam ordens de stop daqueles que sabem que se um nível desse é rompido, os preços vão de cair mais. Geralmente, ordens de stop da torcida do Flamengo e do Corinthians também. Então, isso causa uma queda muito rápida. Se por acaso isso não acontecer, a gente vai ficar desconfiado de que talvez Petrobras possa ter um rally. Talvez não, de que Petrobras deverá ter um rally. Mas não é o que o mercado está mostrando hoje. O mercado está mostrando a confirmação do rompimento. Nós não tivemos nada dramático, não houve um fechamento na mínima do dia. Eu estou esperando isso talvez para amanhã. Mas a gente pode muito bem ter também aí, enquanto o Bovespa faz uma bandeirinha de baixa, como eu acho que pode ser que aconteça, eventualmente Petrobras pode fazer uma pequena bandeirinha. Muitas vezes acontece isso, o mercado faz uma bandeira, como essa aqui, e depois disso ele faz uma outra pequena bandeira, que seria o equivalente aos preços fazerem algo como isso aqui, ó. Uma bandeira, outra bandeira, e daí sim eles caem, né? Mas o que eu queria também filosofar com vocês é que existe uma acumulação. Quer dizer, por que a gente projeta a amplitude do triângulo para baixo? Ora, porque quanto mais tempo os preços se mantêm dentro de uma acumulação, maior é a energia potencial que eles adquirem. E assim como quanto mais claro é o nível de suporte, e quanto mais tempo ele durou para ele ser definido, maior é a energia potencial que os preços acumulam e que gastam quando essa acumulação é rompida. Essa, minha gente, é uma mega acumulação. É uma acumulação de 1, 2 anos. Essa é praticamente uma tendência lateral. Então, quando essa tendência lateral é definida para um dos lados, como eu entendo está sendo definida para baixo agora em Petrobras, o que costuma acontecer é que os preços gastam a energia potencial. Existe uma energia potencial enorme. Essa energia potencial é oriunda dos stops que vão sendo colocados aqui embaixo desses níveis. Esses stops, eventualmente, podem motivar 1, 2, 3, alguns players, grandes players do mercado, a liquidarem as suas posições. Alguns players, eventualmente, serão forçados a liquidar, porque eles podem ser, por exemplo, fundos de investimento, fundos multimercado, fundos de investimento em ações. E
eventualmente, com a queda dos preços, a sua cota vai caindo. A sua cota caindo, a indústria de fundos hoje tem $1 trilhão investido. São mais de 10 mil fundos. Eu mostrei a vocês no início dessa quinta técnica que existem 6.900 fundos multimercado. Um deles o nosso fundo Constop. O dinheiro dessa indústria, principalmente o dinheiro dos fundos multimercado, é muito ágil. Tem muita gente que acompanha de pertinho, a maioria acompanha de pertinho as cotas. Eventualmente, se as cotas começam a cair, fruto de uma queda nos preços, essas pessoas resolvem se abrigar no porto seguro do CDI. Então saem de fundos multimercado e saem de fundos de ação e vão para fundos de CDI, ou vão buscar outras coisas, talvez, que a gente nem saiba. Se muita gente pede resgate dos seus fundos, eventualmente esses fundos têm que vender os seus ativos para fazer caixa, para pagar aqueles cotistas que estão pedindo seu dinheiro de volta. Eventualmente, esses gestores vão passar os olhos na sua carteira e vão ver qual o pior investimento para eles venderem. Eventualmente vão descobrir que pode ser Petrobras. Por quê? Porque Petrobras acaba de romper uma resistência. Então, eventualmente, muitos gestores resolvem vender Petrobras ao mesmo tempo. E isso acontece justamente, isso costuma coincidir justamente quando um nível importante de suporte desses é rompido. Então, quando rompe-se um nível de suporte desse, você já está abaixo do suporte, rompeu. Não tem mais as ordens de compra, porque as ordens de compra que dão o suporte estão acima do suporte. No suporte, acima do suporte. Então, é um negócio que junta a fome com a vontade de comer, e por isso eu estou muito baixista em Petrobras, estou esperando grandes e fortes baixas em Petrobras para os próximos dias. Vale do Rio Doce. E nós estamos, logicamente, com viés de baixa para curto, médio e longo prazo para a Petrobras, né? Como eu disse a vocês, o objetivo inicial é R$15. R$15 traria os preços aqui para as proximidades do fundo do subprime, e onde, logicamente, eles vão parar para tomar um café ou um chazinho, ou sei lá. E depois o objetivo de R$11, eu entendo, deverá ser atingido. O que corrobora com isso é o preço, é o gráfico do petróleo, que está aqui. Deixa eu só rapidinho arrumar esse meu gráfico aqui. Onde vejam o que está acontecendo, né? Isso aqui é o petróleo desde 1983, eu já falei várias vezes desse gráfico aqui. Eu entendo que o petróleo habitou essa toca aqui durante 20 anos, esse período é 20 anos, rompeu a parte de cima daqui. Em 2004, eu entendo que por conta da farra do dinheiro fácil nos Estados Unidos, que resultou no subprime veio, resvalou na parte de cima da toca, subiu até hoje, e eu entendo que esse processo todo aqui é uma formação de topo. Os preços agora haviam acabado de escapulir dessa reta e agora tiveram o que eu entendo ser uma reversão que deve trazê-los de volta para essa reta de suporte. Mas a gente está vendo aí claramente uma reversão brava nos preços do petróleo, né? O petróleo cai de 97 para 93 em 2 pregões. O petróleo ele caiu em 6 pregões, caiu 5%. 5% no preço do petróleo é uma barbaridade, né? Alguma coisa parecida com o que aconteceu aqui em outubro. E eu acho que isso aqui é o começo de um processo que não para até os preços chegarem aqui aos 82, onde eles encontram essa reta aqui, que eu vou mostrar no longo prazo, é a reta que está por baixo deste processo todo aqui. O rompimento dessa reta projetaria, quer dizer, faria com que nós passássemos a chamar esse processo todo de formação de cabeça e ombros, né? Cabeça e ombros, tá? Cabeça, ombro esquerdo, ombro direito,
e projetaria a amplitude da cabeça até a reta de pescoço para baixo a partir desse nível, que equivaleria a uma queda, que traria os preços a $45, que equivaleria a uma queda no petróleo de em torno de 50%. Petróleo a 44, minha gente, $45. Se fizer bate-volta, né, bate-volta, tudo bem, ninguém fala no assunto, mas se fizer bate-fica, não existe mais pré-sal. E tentem imaginar, nós daqui a alguns meses, talvez ano, pode ser, mas eu acredito que está mais para meses, a Petrobras numa situação em que ela tem dúvidas, ou o mercado tem sérias dúvidas da viabilidade como um todo no futuro visível, da viabilidade do pré-sal. Eu tenho falado isso muitas vezes, mas basicamente porque eu entendia que o preço do petróleo, o petróleo é uma commodity e ele iria voltar para os níveis em que ele habitou durante 20 anos. Por que eu entendia que ele ia voltar? Ora, porque eu acho que a crise do subprime não acabou ainda, nós tivemos uma onda A, estávamos no processo da onda C, da onda B, íamos ter a onda C. Então, se íamos ter a onda C, o petróleo cai, porque com a economia em recessão, consumo de petróleo faz isso, né? Consumo de petróleo pelas indústrias, porque quem consome muito petróleo também são as indústrias, né? Além dos automóveis, que também vão passar a viajar menos, a ser menos utilizados, as indústrias fabricam menos, gastam menos petróleo e o petróleo despenca, né? A menos de alguma crise aí, alguma guerra aí, que nós não estamos livres, mas basicamente a queda do petróleo é líquida e certa se a gente tem uma recessão. Então, em função disso, essa era uma das razões que corroboravam com a leitura que a gente fazia de Petrobras, no sentido de ela ser muito baixista, né? E agora a gente está tendo aí evidências técnicas bastante importantes de que é isso que vai estar acontecendo. Se o petróleo romper esse nível de suporte que ele está testando no momento, suporte por quê? Acumulação aqui em outubro de 2011, fundo em dezembro de 2011, topo milimetricamente aqui em julho de 2012, outro topo em outubro de 2012, e é onde os preços estão agora. E também nós estamos aí com os preços que já testaram essa retinha aqui, de resistência 1, 2, 3, 4 e 5 vezes. Então, se a gente vê os preços do petróleo aí a 91 e eventualmente abaixo de 90, aí reverteu tudo o petróleo e a coisa vai ficar bem, vai estar confirmando que deverá estar bem feia para a Petrobras, né? Muito bem, vamos para a Vale. Eu fiz essa análise longa porque nós temos, como eu disse para vocês, um mega evento técnico aí acontecendo em Petrobras, né? Em Vale. Sim. Então, para que a gente... Essa é uma dúvida atroz, né? Que, olha, nós aqui hoje andamos liquidando posições. Mas nós liquidamos posições por um motivo. Nosso objetivo estava atingido, o objetivo havia sido atingido, o mercado estava num suporte e nós tivemos uma indicação de reversão de candlestick. Isso é excepcional. Corriqueiramente, nós, para não termos a grande dúvida, não é?
E a grande dúvida é a seguinte: será que eu vou arriscar um pouco? Ganhei, estou ganhando. Será que eu vou parar meu lucro aqui e pegar o meu dinheiro e enfiar no bolso? Ou será que eu vou usar esse dinheiro que eu tenho para tentar ganhar mais? A nossa natureza humana fala alto, muito alto. Liquida, pega o dinheiro. Sabem por quê? Porque isso faz parte do nosso gene, porque o nosso bisavô já falou para o nosso avô, que falou para o nosso pai, que falou para a gente que, como é que era mesmo? Mais vale um na mão do que dois voando. Quem tudo quer, tudo perde. Não é isso que nós ouvimos a vida inteira? Então a gente toma uma posição no mercado, ganha um dinheirão. Esse dinheiro avoluma assim de uma maneira... como nós agora, nós estamos exatamente nessa situação. Nós tivemos em janeiro, quanto foi isso, Júnior? 174% do CDI, não é? Em torno disso. Em fevereiro nós estamos com uma performance talvez melhor do que essa. Não sei exatamente, mas a gente está performando muito bem em fevereiro. Eventualmente, a gente é tentado a pegar essa rentabilidade. Acontece que, da mesma maneira que quando os preços vão contra a nossa posição, a gente é tentado a não realizar prejuízo, quando os preços vêm a favor da nossa posição, a gente é tentado a realizar lucro. E se nós fizermos cada uma dessas, ou principalmente se fizermos as duas, como tem muita gente que faz, a gente está agindo da maneira exatamente inversa, aquela recomendada em todos os livros e aquela que a gente sabe que é correta. Nós não podemos não limitar os nossos prejuízos e limitar os nossos ganhos. Nós temos que agir da maneira inversa, nós temos que limitar os nossos prejuízos, isso nós aqui fazemos até ao ponto de darmos o nome da nossa empresa de consultoria de com stop de limitação de prejuízo. Não é? Ao mesmo tempo que a gente tem um método que a gente utiliza para operar nos mercados, em que está muito bem definida, estão muito bem definidas regras para que a gente melhore os nossos stops e não faça a outra parte do erro, que é limitar lucros. Então, em princípio, você tem que limitar seus prejuízos e não limitar lucros. E eu vou usar uma linguagem chucra aqui, me permitam, para dizer o seguinte: você tem que limitar os seus prejuízos e, por favor, não apurrinhe os seus lucros. Você vai ter uma tentação muito grande de apurrinhar os seus lucros. Não amole a sua posição que está dando lucro, deixe ela continuar. Agora, lógico que tudo tem limite. Então, nós desenvolvemos e nós trabalhamos muito isso, eu penso muito isso, o Júnior pensa muito isso, Felipe, quando estava aqui conosco, meu filho, também pensava muito isso, e nós estamos constantemente fazendo pequenas sintonias finas nesse processo de administração de stops. Primeiro princípio, não liquide, aperte o stop. Não liquide. Aperte o stop, porque apertando o stop, você vai dar, ainda que seja uma chance mínima para que a sua posição performe mais. E minha gente, rompimento de nível importante de suporte de 2, 3 anos de Petrobras é um negócio que eventualmente faz a coisa cair 10, 15% assim. A gente não pode se dar o luxo de perder isso. O mercado está no limiar. Nós estamos vendo o S&P reverter agora. Por enquanto ele não reverteu, por enquanto ele fez 2 pregões de baixa, depois de uma alta enorme de 10% que ele subiu aí em 2 meses. Mas a hora que reverter, a hora que isso for percebido pelo mercado como uma reversão, o mundo desaba. Nós achamos que isso pode estar acontecendo, nós já achamos que isso pode estar acontecendo há muito tempo. Agora com mais ênfase ainda. Então, muito cuidado para se pensar em
simplesmente liquidar posições. Nós aqui, como eu disse, passamos o carnaval vendidos em 15 posições de ações. Aliás, por acaso, uma posição de commodities. Nós estamos vendidos em café também, fizemos uma boa operação em café, estamos até agora vendidos nessa posição em café. Então estávamos com 14 posições de venda. Nós, recentemente, fizemos uma regulagem fina no risco do método com stop. Nós, anteriormente, arriscávamos 0,8% da cota por mês. Então, se a cota estava aqui no primeiro dia do mês, no final do mês ela não poderia, teoricamente, estar menos do que 0,8%. E mais, para ser ainda mais conservadores, a gente dividia 0,8 em duas quinzenas. E, portanto, começava o mês, a gente tinha 0,4% do capital do risco para brincar. Bem, isso, como nós pegamos posições de 0,1% de risco, então isso implicava que nós poderíamos fazer 4 posições. Poderíamos aumentar isso se melhorássemos o stop. Porque se eu faço uma posição de 0,1, compro, e o stop está aqui, então se o mercado bate no stop, a gente perde 0,1. Agora, se a gente consegue tirar o stop daqui e botar o stop aqui, agora não é mais 0,1, é 0,05 que eu perco, tá certo? E se eu consigo passar o stop para cima do meu preço de compra, se eu for estopado, eu já saio com lucro, quer dizer, eu não tenho mais risco nessa posição. Então, se eu consigo tirar ou diminuir o risco das posições em aberto, eu abro possibilidade de fazer mais posições. Mas, uma grande característica do método que nós usamos é o fato de que nós operamos com as chances a nosso favor. Por que nós operamos com as chances a nosso favor? Por 3 motivos. Primeiro, porque nós só pegamos posições cujo potencial de lucro é 3 vezes maior do que o potencial de prejuízo. Inicialmente, era 4 vezes maior. Nós achamos por bem flexibilizar isso e baixamos para 3 vezes. Só pegamos posições cujo potencial de lucro é 3 vezes maior do que o potencial de prejuízo. Significa que se nós estamos vendendo aqui, por exemplo, uma posição de venda, se o objetivo está aqui, o stop tem que estar a 1/3 dessa distância. Então, 3/1. A gente, se chegar no objetivo, ganha 3, se bater no stop, a gente perde 1. Então, isso já traz as chances brutalmente a seu favor. Segundo motivo que traz as chances a nosso favor é o fato de nós operarmos com análise. Nós temos análise técnica, a nossa análise técnica, isso é fruto de uma experiência de muito tempo, eu tenho mais de 30 anos analisando gráficos, a gente acha que isso faz uma diferença, traz as chances a nosso favor, quebra a relação de 50% teórica que a gente tem de acertar uma posição. Tá? Finalmente, o terceiro motivo que a gente opera com as chances a favor é porque nós temos uma política de estar constantemente melhorando os nossos stops, de maneira que a gente vai estar diminuindo o risco e, no caso de uma operação de compra, quando a gente passa o stop, consegue passar o stop para cima do preço de compra, a gente vai estar paulatinamente aumentando o lucro, não é? Com essas 3 situações, a gente opera claramente, definitivamente, inquestionavelmente, com as chances a nosso favor. Ora, significa que nós vamos ter sucesso. Agora, o buraco é mais embaixo. Significa também que nós não vamos ter insucesso. Agora, como se sabe, é mais fácil a gente ter sucesso com mercados direcionais, mercados que estão em tendências definidas. Mais difícil ter sucesso com mercados não direcionais, em lateralidade. Muito bem, estamos com as chances a nosso favor, operamos com as chances a nosso favor. O que é que nós precisamos fazer para ajudar a estatística a funcionar a nosso favor? Muito simples. Nós precisamos criar eventos estatísticos. Quanto mais eventos estatísticos nós criarmos, maior a possibilidade de que a estatística funcione a nosso favor. Então, nós fizemos esse ajuste fino que eu falei a vocês para conseguir mais eventos estatísticos. O que nós fizemos? Nós aumentamos o risco de 0,8 para 0,1.
e nós tiramos essa divisão de 2 quinzenas. Nós já começamos o mês com 1% de risco, que significa que nós podemos tomar 10 posições de 0,1% de risco. 10 posições de 0,1 nos levam ao risco máximo de 1% do capital do fundo. Com isso nós temos, e isso logicamente foi feito no momento que o mercado também passou a ser direcional. Então isso nos beneficiou bastante. Mas independente de qualquer coisa, durante janeiro, por exemplo, nós tivemos várias posições de compra, além das posições de venda que nós tivemos. E tivemos lucro com algumas dessas posições de compra. Prejuízos em outras, logicamente. Quanto maior o número de posições que a gente faz, melhor. E eu estava incomodado com o fato de que nós não estávamos fazendo a quantidade de operações que eu gostaria que nós estivéssemos fazendo. Então, com essa nova regra, a gente passou a operar mais e acho que vamos ver se isso vai fazer a diferença, não é? Muito bem. De volta à Vale do Rio Doce, então, fazendo uma análise, a resposta para quem perguntou se acha que deve liquidar é não. A nossa metodologia diz que a gente deve colocar o nosso stop acima do segundo evento técnico. Eu estou aqui mostrando a vocês a posição de Vale do Rio Doce que nós havíamos tomado e que já foi liquidado. Foi liquidado porque nós tivemos o nosso stop acionado. O stop não estava marcado aqui, mas ele estava em cima desses topos aqui e foi acionado no dia 19, se não me falha a memória. Logicamente a gente se arrependeu de ter apertado tanto o stop, porque os preços caíram muito mais, mas isso não implica em nada para nós, porque à medida que a gente cai fora de uma posição, vejam, nós liquidamos a posição com lucro, e isso abre espaço para eventualmente nós fazermos outras posições. Então, essa maneira que a gente opera com o método, à medida que a gente é estopado, você não tem sentimento nenhum pela posição, até porque se você perder stop full, como a gente fala, vendi aqui, pus o stop aqui, o mercado, hoje nós tivemos um stop full, foi do quê? Banco do Brasil hoje, né, Juninho? Na abertura, né? Banco do Brasil, vendemos ontem Banco do Brasil, hoje estopou na abertura, abriu com um gap enorme, já tinha ido acima do nosso stop, fomos estopados e paciência, perdemos 0,1, talvez um pouco mais, né, 0,1, a posição tinha sido um pouco menor também. Bom, então perdemos aí 0,1. Você perde 0,1, você não está nem aí, não é verdade? Bem, eu não canso de enfatizar, recentemente, essa semana, estive fazendo uma palestra na mesa de operações de uma grande corretora, e enfatizei muito para os meus colegas traders que lá estavam, que indiscutivelmente o que a minha experiência diz e grita muito alto, que é a coisa mais importante de tudo que a gente tem a fazer nas operações nos mercados de renda variável, é uma só: cuidar do tamanho da posição e operar, cuidar de regular o tamanho da posição, que é exatamente o que o método com stop faz, né? Então, mas de qualquer maneira, isso aqui mostra onde nós tínhamos vendido, né? Nós vendemos aqui nessa linha vermelha. O stop inicial estava aqui, acima de 39, desse topo aqui, que foi a 39,40, ele estava aqui a 39,55. Depois nós abaixamos o nosso stop quando deu o palmo. O palmo é o seguinte, para quem não sabe, é a distância do stop, do preço de venda até o stop, projetada para baixo. Então, isso aqui é uma faixa, nós vendemos no meio, acima está o stop, abaixo está o palmo. Tá? Essas duas distâncias são equidistantes.
do preço de venda para o stop é a mesma distância que do preço de venda para esse nível do palmo. Quando os preços chegam no palmo, a gente baixa o stop para não perder mais. Por quê? Porque, ora, se o preço vai até o stop, estopa. Se o preço vai até o palmo, tem que acontecer alguma coisa, a gente tem que ganhar alguma coisa, não é? E o que a gente ganha é que a gente não perde mais, a gente se força a trazer o preço para uma situação de não perder mais. Nesse caso foi fácil, a gente botou o stop acima desse topinho aqui no intraday. Tá? Depois é que a gente apertou, por quê? Porque nós temos também uma política de colocar o stop acima do segundo evento técnico. No começo, minha gente, a gente colocava o stop numa posição de venda acima da segunda resistência. E na posição de compra, a gente colocava o stop embaixo do segundo fundo. Então, na venda, acima do segundo topo, na compra, abaixo do segundo fundo, que era basicamente o segundo suporte, ou segunda resistência. Depois de divagarmos muito, discutirmos muito, conversarmos muito, nós chegamos à conclusão que teríamos que apertar o stop. E eu quero filosofar um pouquinho com vocês hoje também, estou filosofando um monte hoje, né? Mas eu quero filosofar com vocês sobre apertar o stop ou não apertar o stop. E eu devo estar escrevendo, soltando um livro aí daqui a uns tempos. Eu provavelmente vou ter um capítulo sobre isso. A conclusão, moral da história, aperte o stop. Tenda a apertar o stop. Você está fazendo um método aí, um sistema, um método de operar, incline ele mais para apertar mais o stop. A gente tem muitas dúvidas durante as operações que a gente faz sobre se a gente deve apertar mais ou não. E o nosso viés, e o viés de todo mundo, no meu entender, deve ser aperte mais os stops. Por quê? Porque tem basicamente dois tipos de comportamento de mercado. Tem aquele mercado lateral, non-trendable, como diz o americano, e tem os trendable markets. Trendable market não pode ser para cá ou para cá, né? Então é assim, quando o mercado está não direcional, se você apertar o stop, vai ser muito bom. Por quê? Você vende por aqui, o mercado chega aqui, e você apertou o stop, e daqui a pouco ele vai voltar lá onde você vendeu, tá certo? Se você vendeu perto da resistência, digamos, suporte e resistência, você vende perto da resistência, tá certo? O mercado vem aqui, você aperta o stop, stopa aqui, se você tivesse deixado o stop aqui, eventualmente você ia ser estopado também. Ou, se rompe um suporte, você aperta o stop, e se o mercado volta, você é estopado. Então, quanto mais cedo, no mercado non-trendable, quanto mais cedo você estopar, melhor. Isso não tem dúvida. E no mercado direcional, aí é que você poderia ficar meio em dúvida, porque no mercado direcional seria bom você dar mais distância, para que o mercado possa oscilar mais e não pegar o seu stop antes de cair, não é? Mas acontece que a gente se esquece, principalmente nós que sofremos anos aqui, estamos sofrendo há 2 anos com esse mercado aí não direcional. A gente se esquece que no mercado direcional, você pode encostar o stop no mercado, fazer ele fungar no cangote do mercado, como a gente diz aqui, brincando, que o mercado não toca o stop, porque ele está direcional e está caindo. O mercado de baixo, o que ele faz? Ele abre, bum, desmonta e cai lá para baixo. E se você colar o stop, na maioria das vezes, o stop, é lógico que a gente também, tudo tem limite, né? Nós estamos falando de, por exemplo, colocar o stop na segunda resistência no intraday de 15 minutos, ou colocar o stop na primeira resistência no intraday de 15 minutos. Se você puser na primeira ou na segunda, ele não vai ser estopado quando o mercado está trendable, quando o mercado está direcional, porque ele não rompe uma resistência no mercado de baixa. O mercado de tendência de baixa não rompe resistências, rompe suportes. Então, vocês veem, mercado em lateralidade é bom apertar stop. E mercado direcional, se você apertar o stop, dá na mesma. Então, ponto, sempre ponto para apertar stop.
por conta de filosofias como essa, de divulgações, elucubrações como essa, nós achamos por bem apertar o nosso stop, quer dizer, criar, introduzir na nossa metodologia um processo que apertasse ou mudasse mais rapidamente os stops. O que fizemos? Ao invés de colocarmos stop em posições de venda na segunda resistência, nós mudamos a terminologia da regra para que o stop teria que estar acima, não da segunda resistência ou do segundo topo, mas acima do segundo evento técnico. Por que evento técnico? Porque, como aconteceu aqui em Vale, nós vendemos, e à medida que os preços vão caindo, eles eventualmente nos dão condições de traçar uma reta de resistência. E nós traçamos essa nossa retinha de resistência aqui. E pusemos o stop logo acima desse nível aqui. Ó. Pusemos o stop logo acima desse nível e fomos estopados. Ficamos tristes, logicamente. Os preços, na verdade, esse dia eu não fiquei triste. Eu fiquei, tive um ataque de fúria, para ser bem claro para vocês. Porque o Tiago, que trabalha aqui conosco, não está, está de férias. O Maurício, que estava conosco, não estava, teve um problema, enfim, o Júnior estava ocupado também, a gente deixou a posição e eu só fui ver que o mercado tinha, só fui ver que esse stop de Vale tinha sido acionado, eram 2 horas da tarde, porque eu também estava fazendo algumas coisas, então a posição estava, digamos assim, um pouco descuidada, lógico que com os stops colocados e tudo mais, nós só não vimos que Vale teve esse comportamento aqui. Tocou o nosso stop, que eu não me lembro aqui onde estava, porque não é esse aqui, ele não está marcado aqui no gráfico, porque também o nosso operador não estava aqui, não foi marcado. Mas enfim, o stop foi tocado por coisa de centavos e os preços caíram, e daí já tinham caído, mas enfim. Mas, então é essa a ideia, nós hoje usamos retas de resistência, no caso, nós agora teríamos que usar essa outra reta, que se nós estivéssemos ainda com a posição, nós usaríamos essa reta, e é isso que eu vou sugerir para quem está vendido. Usando essa reta, você estaria colocando seu stop aonde? Olha, eu hoje diria que, segundo evento técnico, eu acho que essa reta não dá para servir como evento técnico. Se desse para servir como evento técnico, o primeiro evento seria a reta e o segundo seria essa resistência aqui. Mas eu acho que essa reta está um pouco muito inclinada, etc. Então, acho que você já tem uma reta que está bastante inclinada, que é essa aqui. Ó. Então, você pode usar essa reta como evento técnico. Mas, ela não dá para ser considerada ainda. Mas se o mercado começar a andar de lado aqui, ela passa a ser considerada. Né? Então, oi, Júnior. Bom, eu já vou chegar lá, então. Então, o primeiro evento técnico é essa acumulação. A gente considera eventos técnicos, acumulações ou correções de meio pregão. Meio pregão. Isso aqui tem quase um pregão inteiro, uma acumulação de quase um pregão inteiro, deixou esse topo aqui. Esse aqui é o primeiro evento técnico, essa acumulação, essa resistência aqui. O segundo seria esse topo aqui. Acontece que esse topo foi um topo em que o mercado voltou para tentar fechar esse gap, não fechou o gap e... puxa vida, se você vai botar o stop acima desse topo, não custa nada você botar o stop um pouquinho acima e deixar o mercado eventualmente fechar esse gap aqui. Até porque se ele for reto aqui, ó, hoje, ele bate na reta, ó, um pouquinho inclinado, ele bate na reta exatamente aqui no fechamento do gap. Então vamos dar uma folga, né? Isso a gente faz bastante aqui também. Primeiro evento técnico, segundo evento técnico. Mas já que vai botar aqui, bota acima do gap. E puxa, já que vai botar acima do gap, dá mais uma chancezinha aqui do topo dessa bandeira. Ó. Eu colocaria meu stop, eu mediria aqui, vamos botar mais um aqui. Eu mediria aqui, eu pego isso aqui e vejo aqui no quadrinho que o máximo desse dia é 36,32. Outro máximo aqui também é 36,32. Eu colocaria o meu stop a 36,35. 36,35.
Isso seria o meu stop em vale hoje, o nosso stop. Concorda, Juninho? Porque também tem uma coisa. Eu não faço nada. Eu só faço em colegiado. Nós temos 3 aqui para decidir. 2 tem que topar. Se eu quero mudar um stop, assumir uma posição, liquidar uma posição, e o Júnior e o Thiago não topam, não se faz o processo. A gente conversa, discute, eu acho que isso é muito bom. Então, você não tem um sócio no seu processo de trade, que tal você se associar com o seu amigo trader? Ele não precisa estar sentado ao seu lado, ele pode estar em Manaus. Você está falando com ele no MSN, os dois têm o mesmo terminal de cotações, de preferência o terminal enfoque, logicamente, e você pode mandar um e-mail para ele ou falar no MSN, nem precisa gastar telefone, estou pensando em vender Telemar. Ele tem que aceitar. Se não aceitar, você não faz a operação. E vice-versa. Ele eventualmente sugere, pergunta a você. Isso é muito, muito, muito bom. Logicamente, você tem que achar alguém que pense como você, que tenha a sua análise técnica. Aqui, felizmente, eu, Júnior e Thiago temos exatamente a mesma análise técnica. Possivelmente, se você mostrar um gráfico para cada um de nós individualmente, nós vamos chegar à exata mesma conclusão. Logicamente, os 3 vão estar tendo que usar o terminal enfoque, porque o terminal enfoque tem lá suas características, suas peculiaridades. Uma delas é que a gente tem longo prazo nos gráficos, né? Vocês veem aqui, sempre que eu abro um gráfico, eu puxo logo o longo prazo, né? Vamos lá, Júnior. Então, sim, eu falei e não analisei Vale do Rio Doce. Nós estamos em Vale, no gráfico diário, interpretando já há bastante tempo que esse processo é um processo de formação de topo e que nós entendemos que agora, com o rompimento dessa reta, os preços estão caminhando para testar o suporte dessa acumulação. Nosso objetivo em Vale é 33. O comportamento de hoje... Puxa vida. Estou vendo aqui. Tem uma reta a mais aqui. Eu achei que era... Então, o comportamento de hoje não é nenhuma formação de candlestick que indique reversão. É apenas um candle comum. Isso não é um martelo, não é um engolfo, não é um penetrante, não é nada. Então, a gente pode ter alguma acumulação aqui, mas não, nós estamos achando que os preços vão testar esse fundo e vão cair mais. O objetivo é a projeção desse processo aqui. O objetivo é essa projeção para baixo, a partir daqui, que traria os preços para R$ 22,00 é nosso objetivo em Vale, para médio prazo. Estamos baixistas no curto, médio e longo prazo. Próxima pergunta, Júnior. Ok, então vamos lá. Vamos acelerar um pouquinho que a gente já está com a hora avançada. O GX é um ativo que nós conseguimos fazer uma venda legal. Por que vendemos? Porque tivemos um bull trap aqui. Motivo da venda, falso rompimento. Esse falso rompimento, que a gente chama de bull trap, armadilha para comprados. Os preços romperam esse nível de 5 e depois voltaram a cair. Quando eles adentraram de novo esse nível, a gente fez a venda. Vejam que legal o método, né? A gente teve todos esses stops aqui. Nós vendemos a 4,77, o primeiro stop estava a 5,12, acima dessa pequena bandeira que se formou aqui. Depois veio para 5,04, depois veio para 4,93, 4,78, depois veio para... não dá para ver aqui, veio para 4,52, depois veio para 4,12, depois veio para 3,92
e depois nós fomos estopados hoje ou ontem? Fomos estopados hoje, né? Tínhamos posto o stop aqui, e esse stop foi acionado hoje. Nós tínhamos atingido o objetivo, quase liquidamos no objetivo, mas achamos por bem, por conta desse fechamento de ontem, né? Deixou essa sombra superior, nós pusemos acima da sombra superior de ontem, fomos estopados hoje. Hoje o mercado teve um comportamento que mostra que ele deve ter um tipo de reação, né? Foi uma alta violenta, provavelmente realização de lucro, o pessoal correu para liquidar. Nós estamos aí num nível próximo do fundo do subprime, temos essa reta de resistência, chances com esse comportamento de hoje, deixa eu apagar isso tudo aqui, chances que com esse comportamento de hoje os preços voltem a buscar a sua próxima resistência, que está aí a 4,20, e podem também atingir essa reta de resistência. Então, viés de alta no curto prazo, e no médio prazo é um pouco, não dá para dizer ainda. Eu acho que isso aqui é uma onda C, 1, 2, 3, 4, 5, ABC, eu acho que nós temos mais baixa aí, os preços, médio prazo é baixa também. Mas se isso vai seguir um pouco o que deve acontecer com o Bovespa, eu acho que isso é baixa. Alta no curto prazo, baixa no médio e longo prazo. Júnior? Gold. Vamos lá. Então, o ouro, minha gente, é valor, é moeda forte. Tem muita gente que acha que se nós tivermos uma crise, o ouro sobe, porque as pessoas vão se proteger no ouro. Não, isso é mais para frente. Isso é quando a coisa ficou feia mesmo. Aí as pessoas vão atrás de moedas de ouro. Mas a gente não pode esquecer que o ouro é uma commodity. O ouro é usado em tudo quanto é contato eletrônico, usa-se ouro. Usa-se prata também. Mas usa-se muito ouro na indústria. Indústria eletrônica, usa-se muito ouro. De maneiras que, se o S&P estala o dedo, perde 20%, perde 15%, 20%, e o mundo puxa o freio de mão, as indústrias vão consumir uma barbaridade a menos de ouro. Aumenta a oferta, diminui a procura, tibum. Principalmente porque isso vai pegar a commodity que saiu daqui de baixo e foi lá para o Deus me acuda e guarde. Traduzindo em miúdos, nós vamos estar vendo esta situação de menor consumo, pegar uma commodity que em 2001 estava a 256 e que chegou a 1.800 e que hoje está por volta de 1.500 e pedrada. Ademais, esta formação tem características de topo, formação de topo. A gente está vendo aqui fundos, topos, fundos no mesmo nível, aqui por volta de 1.550, e topos paulatinamente mais baixos. Isso aqui tem cara de formação de triângulo descendente, que pode acontecer e costuma até acontecer em topos. De maneiras que eu estou entendendo que os preços devem romper esse nível aqui, e o objetivo de baixa do ouro seria trazer uma projeção disso aqui para baixo. Projeção para o ouro seria aqui, para essa resistência aqui, em torno de 1.250. No curtinho prazo, vamos ver o que ele fez. Ele testou o suporte e deixou nada demais aqui. Eu acho que a gente pode ter aqui algum tipo de acumulação, uma bandeira de baixa, e se os preços fizerem isso, fiquem de olho quando a gente tiver algo como isso aqui, ó.
que o rompimento da bandeira é uma ótima oportunidade de se colocar uma posição de venda com stop logo acima da bandeira e o objetivo lá onde eu falei, né? Então é isso que eu estou achando para o ouro. Indefinido aí, talvez a tendência lateral no curto prazo, para lateral indefinida, e logicamente a gente também não pode descartar a possibilidade de que essa retinha aqui seja testada, né? Os preços podem muito bem fazer algo como isso aqui. Como o S&P está caindo, eu acho que o ouro vai de embrulho também. Acho que o ouro para só um pouquinho aqui e já tibum para baixo. Júnior. Que é o que mesmo? Peraí. Tá aqui. Não, tudo bem. Eletropaulo. Isso. Então, Eletropaulo está se aproximando do seu primeiro número de correção Fibonacci. Um, dois, três, quatro, 5. Uma perna. 2 pernas. 3 pernas, mais ou menos do mesmo tamanho. 1, 2, 3, 4, 5. Onda impulsiva. A, B, ou A, B, C, sei lá. Eu acho que isso aqui é uma acumulação que está acontecendo, né? Essa foi uma onda impulsiva de baixa. Acho que possivelmente isso foi a onda 1 da onda A. Ou foi a onda A. Pode ter sido a onda A. Agora nós estamos vendo a onda B. E os preços nesse momento aparentemente romperam esse nível. Então acho que isso aqui foi a reação. E agora nós vamos para mais uma perna igual à anterior, pelo menos. Mais uma perna igual à anterior. Traria os preços a partir daqui para cá para exatamente a correção Fibonacci, que seria 11 reais. É para lá que eu acho que os preços estão indo. Mas acho que, na verdade, eles estão indo atrás de... porque isso aqui também a gente poderia projetar isso tudo aqui, né? Como nós já tivemos 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, aí a gente projeta isso tudo para baixo. É o que dá para fazer, né? Isso aí vai um pouco mais abaixo. Aí vai 6,50. 6,50, minha gente, é isso aqui, ó. É esse fundo aqui de 2006. Esse fundo aqui, ó, tem bastante suporte aqui. Bom, curto prazo, os preços, no nosso entender, estão caminhando para 11 em função do rompimento que aconteceu esses dias aí, desse nível de suporte que nos foi dado aqui por esse fundo a 12,75 aí. Então isso parece ter sido rompido. Os preços estão caminhando então para primeiro número Fibonacci aqui a 11. Júnior. Como é que é? S&P? Ah, é ISP H13. Na verdade é H13, para nós é H13. Não, acho que é o tamanho do contrato. Não sei se isso faz chegar a um múltiplo do contrato americano, mas o contrato brasileiro é um tamanho, o contrato americano eu entendo que é outro tamanho, né? Bem, nós acabamos de romper esse nível aqui. Bom, vale dizer que isso aqui não aconteceu, não é? Isso aqui é criação nossa, da Enfoque. Os preços começam
por aqui, em alguma parte, quando o S&P começou a ser negociado aqui, e como ele era S&P, nós incorporamos o passado dele que nós tiramos do gráfico de Nova York. Tá? Então, esse nível de resistência aqui é ajustado, não é nominal, então, mas a gente deve apenas aqui perceber que nós estamos próximos desse nível aqui. Né? Então, e os preços tiveram essa reversão, que é um engolfo bastante claro, né? E aqui nós temos esse candle, que pode ser considerado como um candle de alta, mas eu acho que não, até porque nós deixamos esse gap aberto aqui, e até porque também, como eu mostrei, o S&P no fechamento ele tinha tido essa alta aqui, e agora ele continua a cair, né? Ele, quer dizer, começou a cair de novo, então eu acho que amanhã o S&P cai também. Não sei, vamos ver, né? Então a análise é a mesma do S&P. Eu acho que o mercado é de baixa. Júnior. Nós fizemos uma recomendação de ELET 6. A ELET 6 deu uma importante indicação de baixa. Por quê? Porque vejam que nível importantíssimo de resistência, né? Esse nível foi rompido. Quando esse nível foi... Por que é importantíssimo? Veja, temos topo em 97, temos topo em 2004, temos fundo em 2006, temos fundo em 2008. Exatamente no mesmo nível, tecnicamente no mesmo nível. Os preços rompem esse nível, que estão com uma força de baixa muito grande, rompem esse nível abrindo um gap, caem bastante, tiveram uma queda aí de 45% depois do rompimento desse suporte, aí voltam e tocam esse nível anterior de suporte, onde eles encontram resistência, e daí temos uma nuvem negra. Depois dessa nuvem negra, então essa nuvem negra foi onde nós tivemos a indicação de venda. E nós aqui acabamos vendendo, ou soltando a recomendação de venda, nesse dia aqui, que foi o dia 18. Esse dia aqui, porque nós entendíamos que ele estava fazendo uma bandeirinha aqui, depois provou ser verdade. Agora, ele estava escapando da bandeira, mas hoje teve um candle que segurou um pouco, mas nada de muito excepcional. Mas o importante é a gente ter essa percepção que nós tivemos aqui, primeiro, que esse nível era um nível muito importante de resistência, e que os preços voltaram até esse nível e tiveram uma reversão nesse nível, que dá um contexto muito legal, né? Mas você só vai saber que essa reversão é muito importante se você der zoom out e tiver essa visão aqui, gráfico desde 97. E isso é uma coisa que a gente preza muito aqui no Enfoque, né? Mas vamos lá para ELET 3. Então, ELET 3, por outro lado, está num nível importantíssimo de suporte. Vejam, eu tracei ele nesse nível aqui, exatamente lá onde ele está, e está testando esse nível, e aparentemente rompeu esse nível. Eu acho que dá para a gente considerar que isso aqui está rompido. Eu colocaria isso aqui, mais uma perna, tranquilamente, se isso está de fato rompido, como eu acho que está acontecendo, eu colocaria mais uma perna, que vem dar exatamente nesse fundo aqui de 2002, no início da era do presidente Lula. Então nós estamos baixistas, curto, médio e longo prazo, projeção R$4 aí, que é o fundo lá do subprime, R$4 para a ELET 3. Júnior? Puxa, faz um tempinho que eu não vejo o Risco Brasil, até estou curioso agora.
E-RISC-BR está aqui. Está condizente aí com nossa deteriorização das nossas finanças, né? Acho que a gente tem uma reta aqui. Nossa, olha isso. Bem, nós rompemos essa retinha aqui, testamos o fundo e o mercado está desinvestando, rompendo resistência hoje, né? Eu acho que ele está caminhando rapidamente para 200 basis points e aí é ficar de olho nessa reta que traz os preços, quer dizer que representa essa tendência iniciada aí em 2002, na era Lula, ciclo do presidente Lula, o risco Brasil cai até a crise do subprime, que faz os preços voltarem aqui ao fundo de 2007, e agora parece que estão nos dizendo que não vão romper esse fundo, pelo contrário, estão com cara de que vão romper essa reta de resistência, e aí as resistências próximas serão essas aqui a 240 basis points, 290 ou 300 basis points, e depois lá em cima, que foi o topo na crise do subprime, 740 basis points. Júnior. Deixa eu ir para aqui. Ações. Muito bem, Energias Brasil, olha, nós temos essa reta e essa reta, as duas retas foram rompidas e nós temos uma acumulação lateral, que eu entendo é uma acumulação que deverá dar continuidade a esse processo de baixa. Assim que for rompida, e parece que estamos no processo de rompimento disso, mas nós temos que ter um rompimento, um fechamento abaixo de 11,40. Um fechamento abaixo de 11,40 é pá de cal nessa acumulação, no sentido de que ela é uma acumulação de continuação, e aí o primeiro objetivo é a projeção dela. Isso aqui não sei de onde saiu, mas isso aqui eu já sei o que é a amplitude dessa acumulação projetada para baixo. Então, um rompimento acima de 11,40 traz os preços rapidinho para 10,40 e daí define uma tendência de baixa de longo prazo. Primeiro número Fibonacci está aqui próximo desse suporte a 9. É isso aí. Então, muito obrigado pela presença de vocês. A partir da semana que vem nós vamos estar transmitindo através do canal provavelmente, né, nós vamos estar transmitindo através do canal da XP Corretora. Mas não muda nada, vocês vão receber um link via Terminal Enfoque, vocês vão clicar e vão para a Quinta Técnica do mesmo jeito, e quem for entrar a partir do nosso site também vai clicar num link e vai para a Quinta Técnica, mas nós vamos estar na televisão da XP. Muito obrigado, bons trades, até a próxima semana. Boa noite.